E é com a vereadora Estela que a gente conversa agora são 7h16. A vereadora está aqui no nosso estúdio ao vivo para tratar desse assunto, de tantos outros assuntos importantes aqui na cidade. Vereadora, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao pessoal aqui do apoio técnico. É um prazer estar aqui no debate com vocês. Vamos começar falando então da situação da CSB. Anotei algumas coisas aqui que eu ouvi o Segala falando, e ontem quem acompanhou a informação sabe que a gente trouxe o porta-voz da CSB, o Viegas, presidente do DAI, para explicar para a população como é que vai ser essa divisão de serviços, que é importante deixar claro, e outras questões que, nas palavras deles, ainda estão sendo planejadas, como, por exemplo, o que vai ser feito com os servidores do DAI, o que era para ter sido pensado antes. O vereador Bira falou de meia-culpa, mas é importante a gente ressaltar que não é a Câmara toda, né, Estela? Alguns Exato. vereadores brigaram muito na época em que esse projeto foi apresentado, muito foi falado de que era uma assinatura de um cheque em branco, e é exatamente isso que aconteceu. A Câmara, principalmente a situação, assinou esse cheque em branco para a prefeita, que fez a concessão da maneira como bem entendeu, né? A prefeita, que eu digo, representando a prefeitura e o executivo. Sobre a situação da CSB, como fica o DAI, o que você pode falar a respeito, Estela? Olha, Fernanda, é um processo muito complexo, né? Muito complexo, e ele foi todo errado, desde a maneira como a prefeita Suelen Rosim escolheu fazer esse processo de concessão, até a forma como o, à época, presidente, o vereador Júnior, conduziu essa discussão. Porque os gestos de subserviência do poder legislativo, ou seja, de obediência cega, eu chamei ontem e vou continuar repetindo, é uma vassalagem do poder legislativo ao executivo. Fez com que a prefeita se sentisse na zona de conforto de estar agora implementando um processo 2 por 1. Recebeu autorização torpe, conduzida de uma forma violenta. É isso que o Bira, parte do que o Bira falou, eu concordo. Foi violentamente tirado da mão, porque eu era presidente da comissão, que o Bira estava como relator, e não só foi tirado abruptamente da mão dele, como foi nomeado ad hoc. Eu nunca vi relator nomeado ad hoc quando o relator está presente no processo. Então, o processo conduzido pelo então presidente Júnior foi violento, a forma como a prefeita Amanda foi descabido, sem discussão, e olha que um dos eixos principais foi exatamente o que nós colocávamos como um empecilho a essa concessão. Nós dizíamos, nós temos 95% de esgoto coletado, e isso tudo caminha junto com as ligações de água. Como é que vai se dar uma concessão onde um objeto entra e o outro não? E eles diziam o quê? Tanto eles quanto a FIP. Não, isso é perfeitamente factível. Dá para acontecer. Na hora que a coisa acontecer na prática, vai dar. Estão mostrando que não dá. Esse vídeo que eu coloquei ontem aqui, essa imagem, eu vou colocar aqui na tela, que acho que o pessoal consegue ver. É a imagem da CSB ontem, que depois correu tirar. Diz, cuidando da água que chega até você. E nós não votamos concessão de água. Aí você pega o Rafael Ribeiro, que já está assinando como advogado pela CSB, que à época foi contratado pelo presidente da Câmara, o vereador Júnior, como escritório que cuidaria da assessoria jurídica da Câmara, e que deu o quê? Um parecer de que estava legal e constitucional aquela concessão, e não estava. E todos os problemas técnicos que nós levantamos agora estão aparecendo. E aí você tem o mesmo Rafael Ribeiro, há 2 meses atrás, a Câmara tomando consciência de que surgiu uma ADI, onde o Rafael pede que o Tribunal de Justiça decrete que a lei orgânica, ao pedir que o município consulte a Câmara Municipal para quaisquer concessões, seja suprimido. Ou seja, que a Câmara não necessite ser consultada para qualquer concessão futura. Olha só, ele dá o parecer de que estava legal e constitucional um processo que tinha problemas. E agora é contratado pela empresa. Essa surpresa acontece porque isso tudo estava sendo costurado nos bastidores. Mas ele já está assinando o processo, inclusive nas ações em que a CSB figura como parte. E ele, há 2 meses, entra com uma ação dizendo, qualquer concessão futura, a Câmara não precisa ser consultada. Absurdo, Não como você não precisa. vai consultar o legislativo? Exatamente. E aí eles estão levando a água e o esgoto. O Segala definiu muito bem, é a raposa tomando conta do A galinheiro. melhor definição. Porque o presidente do DAI, com todo respeito ao Viegas, nesse processo todo, ele gosta de se colocar como um inocente útil. Ninguém entra numa guerra, você não sabe de que lado que você vai lutar.
Ah, eu cheguei, o processo estava em curso. Você sentou de um lado da mesa. Então tem culpa e responsabilidade, tanto quanto Secretaria de Governo, prefeita Suelen Rosim e todos aqueles vereadores que deram sustentação a esse processo absurdo. Aí a prefeita vai lá em plena sessão de solene de aniversário da cidade e faz um discurso de que esse é o ano das realizações de infraestrutura. Esqueceu de dizer. E você, cidadão, está ganhando de presente de aniversário a fatura dessa conta. Porque o que ela chama de ações estruturais, estruturantes, é a venda de Bauru. Vendeu o lixo, vendeu o esgoto e está entregando a água junto. Eu espero que o Ministério Público se levante. Né? Eu espero que o Ministério Público se levante, porque não há decisão do tribunal sobre a inobservância de parecer da Câmara, autorização da Câmara para novas concessões, portanto, ainda precisa. Só que está sendo entregue totalmente. Os caras já estão usando a nossa água, nossos prédios, nossos bens. Eles patrimonializaram equipamentos que nós compramos. Fizeram uma publicação estúpida, absurda juridicamente, no Diário Oficial do último sábado, colocando lá 2 objetos de contrato e colocando ali anexos de que estes bens que podem ser restituídos ao município não está no escopo, isso não está na lei autorizativa, isso não está no edital. Como é que eles se apropriam de bens que são do município, né? Principalmente a água. Você pede um caminhão de água para uma comunidade periférica, carente, onde não tem abastecimento, onde a prefeita se recusa a ligação, como Vida Nova, por exemplo, que são mais de 200 famílias, 300 famílias de um loteamento irregular. Não é? A família é revitimizada, porque primeiro foi vítima de um golpe, segundo, a prefeitura se recusa a fornecer água. Mas a CSB estava lá, enchendo vários caminhões seus de água. Quem que está cronometrando isso, monitorando isso, para depois eles nos pagar? Então eles podem comercializar a nossa água como bem querem. Então é o bem da cidade, é o bem do povo de Bauru que está sendo literalmente entregue. Fechou lá a central de atendimento do Poupa Tempo e o cidadão de Bauru vai ter que ir na CSB. Se nós já tínhamos problemas no DAI, agora você tem uma CSB fazendo análise, né, de todos os problemas e injustiças que aconteciam. Porque aconteciam. Aconteceu e ainda acontecem. Então, ligação, religação e leitura. Esse mês agora, atropeladamente, com antecipação de 2 meses da assinatura dessa ordem de serviço, a leitura vai ser feita para a cidade toda na média. Exatamente. Por que vai ser feito na média? Se os servidores do DAI agora vão ter que ir para o pátio, olhar para o céu e talvez serem colocados em férias Os forçosas. servidores do DAI ainda estão lá, né? Essa é outra questão. O próprio porta-voz da CSB disse ontem que não sabe exatamente como vai ser feito, mas vai ser feito, como que vai fazer a ligação para esses bairros, mas vão planejar, vão pensar e nada ainda na prática. Outra questão que o Viegas disse que vai ver como vai ser feito em relação aos servidores. Você participou na semana passada da reunião com o Viegas com os servidores. Ainda está muito nebuloso, né, Estela, o que vai ser Extremamente. Feito. Eu quero só aqui fazer aí uma correção ao vereador Bira, que disse que lamentou não ser convidado. Na verdade, não foi uma reunião para os vereadores. Foi a pressão de baixo para cima de trabalhadores que, anunciando a paralisação de 1 hora que ocorreu na sexta, provocou uma reação. Não foi uma reunião programada, foi reativa, né? Do presidente em dizer, olha, eu quero conversar com vocês. E eu estava lá, por exemplo, porque fui chamada por servidores. Então, eu fui e participei. E eu lamento muito a posição que o presidente do DAI está assumindo nesse momento, né? Porque, obviamente, quando você se coloca de um lado da disputa, você veste essa camisa e você também leva os ônus e os bônus. E naturalmente dizer, olha, eu não sei de nada, eu estou indo atrás, eu quero defender vocês, não resolve a situação. Nem do DAI, nem dos servidores, nem do serviço público. E tudo vai acontecer ali no DAI. Tudo que o presidente diz o tempo todo a concedente é a prefeitura. Ou seja, isso está nas mãos da prefeitura, do gabinete e da secretaria de governo. Ora, então o DAI precisa vir e dizer, estou fora dessa discussão, a prefeitura vai assumir totalmente e vocês fazem o que quiserem com o DAI. É o contrário, a Câmara acabou de aprovar recentemente um aumento, né, de salário, não só de presidente, de outros técnicos, inclusive do conselho. Um conselho, Fernanda, que olha só, tem coisas que ficam no bastidor e a população não sabe. Eu acabo descobrindo porque eu sou xereta, eu pesquiso e eu vou em cima. Mas teve uma reunião no dia da Assembleia, lá no pátio, teve uma reunião com o Conselho Administrativo do DAI. Para que essa reunião? E eu perguntei isso para o presidente, ele titubeou o tempo todo para responder. Foi para passar por cima da necessidade de submissão ao jurídico do DAI. Então você está assinando um contrato bilionário que o povo vai pagar por 30 anos.
E você não ouviu o seu próprio jurídico, que o Que povo aí também entra na paga. questão de que o Purini quer tirar o jurídico do DAI também, E né? eu disse isso para ele, inclusive. Eu perguntei, os servidores do jurídico que estavam lá, eu perguntei: algum de vocês pediu para ser poupado para o presidente? Não, muito pelo contrário. Falei: então, presidente, não seja herói de quem não pediu herói. Eles estão aqui exercendo e tá sendo violado, inclusive, o papel deles, com o papel constitucional, perante a lei orgânica do município, perante a lei que criou a autarquia. Então, assim, é uma violação depois da outra, e quando eu digo que eu espero que o Ministério Público reaja, porque nós estamos aqui diante de uma flagrante ilegalidade, em que o povo vai pagar pesadamente por isso. E quando a prefeita tem o cinismo de dizer que a drenagem das nações é uma contrapartida, eu fico muito revoltado. Nós passamos mais de 20 anos pagando por um fundo para o tratamento de esgoto que não vai tratar o esgoto. Não é? Se fosse para usar o fundo para fazer drenagem, você poderia ter feito essa licitação há anos. Não Exatamente. é? Há anos. Inclusive ela, porque ela venceu as eleições em 2020 dizendo que em 1 ano e meio ela ia entregar parcialmente a obra que estava em andamento e que tem 60 milhões que está sendo devolvido, Fernanda. Tem outros 2 abacaxis gigantescos. Como é que vai ser lidado com isso? Porque é um contrato que o município assume com o governo federal. Você utilizou 60, sobrou 60 dos 120 a fundo perdido que nós conseguimos durante o governo Dilma. Não usou, então isso pode ter consequências graves para o município de Bauru. E você tem as 2 empresas anteriores, a contratada e a que foi chamada para fiscalizar, a contratada, que entraram na justiça contra o município. Nós temos ações bilionárias caminhando aí, que o município é réu nessa ação. Isso tudo pode trazer consequências extremamente danosas para o orçamento municipal. E isso em curso aí também da concessão do lixo, né? Que é tudo junto. Aí eles colocam um nome bonitinho, né? Bauru Sustentável, vai superar o problema da água. Tudo está incutido dentro de projetos e processos de venda. Mas quando ela fala, vou mudar de assunto para não falar que é só um. Quando ela fala em guarda municipal, a lei do organograma, que está judicializada e pode cair a qualquer momento, porque já foi proposta a ADI, ela não cuidou de revogar, quando ela cria a guarda, a lei anterior de quase 20 anos atrás, que já criou a guarda municipal. Criou, só que não regulamentou, não implementou e não mostra de onde o município terá capacidade orçamentária para a implementação de uma força de segurança no município. E essa é uma discussão que tem que ser feita com a sociedade. E não dessa forma aviltosa que a prefeita disse aí, eu vou mandar para conhecimento. Para conhecimento, caramba. Eu não fui eleita, eu não tive 8 mil votos para tomar conhecimento de nada. Eu quero ter acesso. Tem o seu papel fundamental, que é fazer parte das discussões, apontar o que precisa ser apontado e mudar, né, se necessário, que foi o que não aconteceu na época da votação do projeto da concessão, e agora o Bauruense está pagando a conta. Estela, vamos mudar de assunto rapidamente, Sim. falar, a prefeita fala que não tem dinheiro para algumas coisas, mas está gastando muito com estacionamento rotativo, o contrato da Endurbe, e hoje, inclusive, tem uma audiência pública sobre isso. A partir das 18 horas, porque, como tudo, né, a prefeita resolve as suas questões pela rede social e é um mundo de faz de conta, né? Então, quando você anunciou, vou cancelar as multas e os pontos, cometeu vários problemas aí, né? Um deles é que isso era escopo do equilíbrio econômico financeiro do contrato que ela fez de 14 milhões. Então, aí você já tem um primeiro problema. O segundo problema é que ela fala as multas serão canceladas, e ela não fala através de qual instrumento. Então, só eu tô lá com umas 20 multas de 20 cidadãos diferentes, que tipo, eu não sei o que eu faço, porque eu ligo na Endurbe e não tem saída para o problema. Já recebemos essas reclamações também. E aí a Endurbe não tem mesmo, por quê? Porque a Endurbe fez todo o processo com a autorização da prefeita, a prefeita pressionada, porque primeiro ela faz, depois ela retroage, só que retroage sem equilíbrio jurídico. Então, quando na pandemia, por exemplo, o governador Dória decidiu cancelar multas, né, porque tinha um problema social, uma série de questões, ele fez um projeto de lei e mandou para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para pedir autorização legislativa e criar um mecanismo através de um decreto que permitisse que essas leis, essas multas fossem canceladas. Prefeito, governador e presidente não cancela multa. Você não é um órgão julgador. Você é chefe de um poder executivo, cada um no seu quadrado, mas parece que a prefeita tem uma dificuldade grande de entender isso. Aí ela faz a live, anuncia, só que está todo mundo recebendo as suas multas. As pessoas ligam na Endurbe e a Endurbe não tem informação para dar. Aí todo mundo vai ter que entrar com recurso na Jareis para poder ter a sua multa. Não é mais fácil você criar um mecanismo, já que contrataram por 14 milhões parquímetros de um software que eles chamam de modernos? Não é mais fácil você anular aqueles pontos? Aí, para isso, ela precisa mandar um processo, pedir autorização para fazer, porque não é quintal da casa dela, não é a cidade de Bauru. Então, hoje nós chamamos, e não é minha audiência, né?
Nós nem sabemos como vamos fazer ali a presidência dessa audiência, porque nós pedimos essa audiência em um horário especial, após as 18, e com a assinatura de 2/3 dos vereadores. Então a gente vai se revezar ali no comando dessa audiência, mas é importante que a população vá e compareça. Você tem ali gasto milionário com parquímetros, né? Quando na contramão, quase todas as cidades estão se livrando de parquímetros, né? Não é moderno você gastar com isso, porque ou você investe em aplicativo, em pontos de venda, ou você opta por parquímetros. E o próprio levantamento feito pela SEI mostra que a venda de área azul parquímetro é menos de 2%. Menos de 2% do total, ou seja, milhões de reais nossos jogados fora, né? Assim como todas as placas que foram feitas, os postes que foram retirados, as horas extras das nossas poucas equipes de empregados públicos da Indurb, para fazer uma colocação que não teve debate. Aí, Fernando, é importante que a gente diga, há alguns lugares na cidade que precisam de vaga rotativa? Sim. O que te levaria a isso? Um estudo técnico preliminar, Exato. que a lei 14.133, que é a lei de licitações, diz, você tem que fazer. Eles fizeram? Não. Fizeram um material lá que eles chamam de estudo técnico, não tem nenhum fundamento. Colocaram novas vagas em lugares onde você tem casa. Eles disseram que, inclusive, mas tem um estudo de 10 anos atrás que permite ampliação dessas vagas, só que 10 anos atrás muita coisa mudou. Tem que ser feito um estudo técnico agora para saber onde realmente é necessário. E eles admitiram que não fizeram. Não fizeram. O convênio que a prefeitura passa anualmente 10 milhões para a Indurb, isso é importante a gente dizer. E foi isso que garantiu o equilíbrio financeiro da empresa, e foi isso que permitiu que ela, em alguns momentos, inclusive, se coloque superavitária, Fernanda. Esse mesmo convênio, que a Câmara já autorizou 3 vezes, todo ano ele tem que ser renovado, ele traz em uma dos seus anexos, salvo melhor juízo 6, um dos pontos que justifica o município passar 10 milhões ao ano para a Indurb fazer a gestão dos estacionamentos, das multas e tudo mais, da venda de área azul, que é a geração de postos de trabalho. Então, eles fazem um cálculo lá de mais de 500 postos, porque calcula lá cerca de 50 trabalhadores de segunda a sábado, de tal a tal horário, desse revezamento. Ora, quando você quarteiriza isso, primeiro, você passa por cima do convênio, porque o convênio que a Câmara autorizou não permite que a Indurb quarteirize. Porque esse trabalho é feito pela Indurb, não é? Pelos azuizinhos. Agora, eles estão sendo feitos por aquele carro dedo duro, carro que a gente chama lá de carro do inspetor bugiganga, com aquele monte de câmera por cima, e que tá levando. Eu conheço pessoas que, sabe aquela coisa da paradinha rápida? Deixam um trabalhador aqui no hospital de base. Embarque e desembarque. Embarque e desembarque, jogo rápido. Já tá com 2, 3 multas. E não sabe exatamente o que vai fazer. Então você trouxe dificuldade. A vaga para idosos é um absurdo. Você só pode usar uma vez por dia. Aí depois você não pode. Então, assim, você criou dificuldade para todo mundo. Eu não conheço ninguém que ganhou com isso. Né? E alguns espaços que gostaria de ter estacionamentos rotativos para garantir um fluxo, porque são lugares de muita frequência, não receberam. Por quê? Porque não teve estudo. Então, tudo na cidade, Fernanda, depende de debate político. Isso que a prefeita não entendeu até agora, não me parece que vai entender. E, infelizmente, esse domínio que ela tem sobre 2/3 dos vereadores da casa emudece, ensurdece e cega o principal instrumento de fiscalização. Então, eu espero que em tudo isso que está acontecendo, a gente tenha uma reação do Ministério Público. Né? Nós vamos preparar a representação, né? Acho que o que está acontecendo com o esgoto, espero que não aconteça também com o lixo, né? Porque não vou me admirar se surgir uma outra DI aí, permitindo que no lance de admitir-se a concessão dos resíduos sólidos, se já leve de pacote com lacinho e tudo, a empresa municipal, que a prefeitura está injetando milhões nela há tanto tempo. O mesmo não pode acontecer com tantas outras PPPs que ela está propondo, então é muito perigoso. A gente precisa dos órgãos de controle difuso e coletivo, como o Ministério Público, para nos ajudar. Nós somos 5 ali na oposição ao governo, às vezes a gente conta com uma participação maior de um ou de outro, que vai abrindo os olhos de que esse processo vai levar Bauru para um buraco, porque sem discussão política, sem construção coletiva de caminhos, a cidade passa a ser a cidade dela, do jeito dela, e tudo sendo feito dessa maneira, eu não sei se a partir de 2028 tem Bauru para ser governada. A questão é que projetos importantes que envolvem dinheiro, prestação de serviço, a gente falou aqui, porque foi o que deu tempo, do DAI, Companhia de Saneamento de Bauru, do estacionamento rotativo, mas tem a questão do lixo que ainda vai ser apresentada, a estação ferroviária,
tem também a segurança pública, que é um problema forte aqui na cidade, e tantos outros assuntos, que é para isso que existe a Câmara Municipal, para que sejam discutidas as soluções que sejam mais benéficas para a população. E quando a situação ocupa mais de 2/3 da casa, aí fica difícil. Aí depois passa a prova, aí vem vereador falando que ai, não é assim, deveríamos ter feito, meia culpa, isso não resolve nada, né? Não. Porque a conta já está sendo paga. Estela, nosso tempo já está estourado. Eu agradeço mais uma vez sua presença aqui. É importante para que a população saiba o que está sendo feito. É muito importante que acompanhe, deixar o convite mais uma vez para que participem, né, desta audiência pública hoje às 18 horas, que é a oportunidade do povo ter voz para dizer, olha, você anunciou, você fez a live, mas e agora, querida? Como é que nós fazemos isso virar realidade e não apenas mais um fake news do executivo em face do povo? Então, a partir das 6 horas da tarde, lá na Câmara Municipal, toda a população convidada para debater a questão de estacionamento rotativo. Estela, obrigada mais uma vez. Eu Agora que agradeço.